Jesus. Eu creio que hoje Deus vai nos dar esta palavra que nos sustenta e vai nos dar essa palavra que nos fortalece, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu já quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 10, nós vamos começar. Mateus, capítulo 15, versículo 10. E olha, para quem não sabe, essa é a terceira e última sexta-feira, 3 semanas que nós tivemos aí de uma campanha. Que campanha que foi essa, pastor? Deus nos deu uma palavra quando Ele falou com Moisés, dando a Moisés a missão de ir até o Egito, né, falar com o faraó, para que libertasse o povo de Deus, o povo de Israel do Egito. Deus deu uma palavra para Moisés dizendo assim, eu serei com a tua boca. Mediante essa palavra, nós temos orado aqui essas 3 sextas-feiras, ungindo as nossas mãos e abençoando a nossa boca. Por quê, pastor? Eu creio, mas creio muito nisso, irmão, que Deus não falou isso só para Moisés. Tanto é que em seguida vem Josué, substituindo o ministério de Moisés. E com Josué não foi diferente. A mesma promessa que era para Moisés era para Josué. Deus disse até a Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo. O Moisés foi embora, Josué continua. E Josué fala com autoridade, até para que o sol pare. Deus é com a boca dele, o sol para. O Josué fala com autoridade. O que o Josué fala, Deus é com a boca dele. Depois de Moisés, depois de Josué, vem lá Elias. E a Bíblia fala de uma coisa interessante, eu não sei se você já reparou isso, que o Elias chega para Acabe e fala assim, Acabe, a partir de hoje não vai chover mais. E tem mais, não vai cair nem o orvalho. Segundo a palavra de quem? De Deus não, a minha. Eu fiz essa pegadinha, desde semana passada estou fazendo, porque de verdade, a gente não repara nisso. O Elias não fala segundo a palavra de Deus. O Elias diz assim, não vai chover e nem vai cair o orvalho segundo a minha palavra. Opa, só quem não entende podia até dizer assim, o Elias é arrogante, hein? Isso aqui soberbo. O negócio é o seguinte, porque eu estou falando, não vai chover mais, não vai cair uma gota mais. Não é arrogância, não é nem soberba, não é nada disso. O que acontece quando alguém fala isso? Porque o Elias entendeu o que muita gente não entende até hoje. Olha quantos anos atrás o Elias já entendia isso. Por quê, pastor? Que nós temos que pegar a palavra de Deus e tomar posse mesmo. E fazer da palavra de Deus de verdade, como se fosse nossa. Sim. Enquanto a palavra de Deus, irmãos, estiver lá, como se fosse só a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, uma palavra que Deus falou, mas que eu não peguei para mim, que eu não entendi nada, que não é para o meu caso, que no meu caso é diferente, irmão, ela não vai funcionar nunca. Você sabe o que faz a palavra de Deus funcionar? É você pegar ela e você então declarar como se fosse sua. O Elias não estava errado não, quem está errado somos nós. Que às vezes vamos falar e não temos essa mesma certeza, e não pegamos e não tomamos posse da palavra desse mesmo jeito, para dizer, eu estou falando, em nome de quem? De Jesus. Até porque, não sei se você sabe, Jesus diz assim, em meu nome, vocês, entre parênteses, expulsarão quem? Eu já vi gente orando errado. O pastor Jaime conta um caso, uma senhora, que ela orava, acho que era um filho drogado que ela tinha. Deus, expulsa esse demônio do meu filho. Deus, expulsa esse demônio dele. Deus, expulsa esse demônio. E um dia, numa mensagem que o pastor Jaime deu, ele disse, irmãos, olha, Jesus passou autoridade para nós. Ele disse, em meu nome, vocês expulsarão. Você está pedindo para Jesus expulsar? Ele deu autoridade para você fazer isso. Você já viu algum juiz ir lá prender o bandido? Não, ele só dá ordem. Quem quer executar a prisão é a polícia. Então ele deu uma ordem, nós temos que ir lá e executar. Ela entendeu. O pastor já me conta que naquele dia ela começou a orar. Então agora o negócio é comigo, diabo. Eu estava orando errado. Jesus já me deu autoridade, então é eu que agora vou, em nome de Jesus, te expulsar. Sai da vida do meu filho e tal. Naquele mês o filho dela ficou liberto. Diga glória a Deus. Então aí é que está, nós temos que pegar a palavra então e fazer como se fosse nossa mesmo. Porque Deus é com a nossa boca quando a gente assume a palavra. Quando a gente toma posse da palavra, diga glória a Deus.
Na sexta-feira passada, isso que eu falei foi na primeira sexta-feira. Na sexta-feira passada, eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque dependendo do que sai da nossa boca, nós podemos alegrar ou entristecer o coração de quem? Lembra do que eu falei? Quem estava nesse culto? Isso é muito perigoso. Eu até citei Malaquias, e tem gente que acha que as palavras que ela fala, Deus não escuta. Lá em Malaquias, Deus fala assim para o povo: olha, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Quando? Aí o povo pergunta: mas o que foi que nós falamos, Senhor, que o Senhor foi agressivo aos ouvidos do Senhor? Quando vocês disseram, inútil é servir a Deus, eu falei: quanta gente fica falando essa bobagem. Homens de Deus, mulheres de Deus, de tanto tempo na igreja, não adianta nada servir a Deus, não. Eu estou servindo a Deus, não está resolvendo nada. Aí Deus fala assim, ó, eu ouvi, foi agressivo para mim quando vocês disseram, não adianta nada andar em santidade, não fazer o que é errado. E eu também ouvi quando vocês falaram, ó, feliz é quem está lá, faz tudo errado, está se dando bem. Eles prosperam, eles crescem, aqueles que são soberbos, aqueles que desafiam a Deus, escapam, não acontece nada com eles. Deus falou, eu ouvi tudo. E Deus fala assim, ó, só que eu também ouvi. Aqueles que falam ao seu companheiro, cada um ao seu companheiro, eu ouvi aqueles que temem ao Senhor. Quando eles falavam cada um ao seu companheiro, eu peguei e anotei e fiz um memorial diante de mim, para que eu venha me lembrar deles naquele dia que eu preparei. E Jesus fala assim, ó, esses aí eu vou tratar como um pai poupa o filho, assim eu vou poupá-los também. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Conhece esse versículo? Vem daí. O que serve a Deus. E eu falei, olha, você viu que o justo e o ímpio, Jesus pesou quem era justo e ímpio pelo que? Falava, hein? Jesus pesou ali, Deus pesou quem era justo e ímpio pelo que saiu da boca deles. Isso é muito sério, irmãos. E eu falei assim, o próprio Deus disse, filho meu, quando o seu coração for sábio, meu coração se alegrará, lembra? O filho meu, o meu coração vai exultar no íntimo de profunda alegria, né? Quando você falar o que é reto. Deus quer alegrar o coração de Deus, fala o que é reto, amém? E hoje nós vamos continuar, e eu quero continuar falando disso, porque a nossa campanha termina hoje, nesse propósito. Lá em Mateus 15, vamos lá? Mateus capítulo 15, verso 10. Quem achou aí, diga amém. Então vamos ler? Mateus capítulo 15, verso 10. Diz assim, ó. E chamando a si a multidão, disse-lhes, presta atenção aqui, ó. Ouvi e o quê? Entender. Irmãos, presta atenção que isso aqui parece um detalhe, mas não é. Jesus, ele chama a multidão e diz, olha, ouça, mas não só ouça, também entenda o que eu vou falar. Tem muita gente que falha nisso, está aqui ouvindo, mas sai daqui sem entender. Quantas vezes eu já vi vocês? Você sabe que só escutar não vai mudar nada. Você ouve porque você tem audição. Do mesmo jeito que você ouve um carro passar lá fora, do mesmo jeito que você escuta uma buzina, do mesmo jeito que você escuta um barulho. E tem gente que trata esse momento da palavra assim. O pastor está pregando, ou o rádio está ligado, ou a televisão está ligada. É a mesma coisa, parece um barulho. Só que terminando o que foi falado, se você perguntar para a pessoa, você entendeu? A gente que vai falar, eu acho que eu entendi. O que você entendeu? Então, não sei. Irmão, se você não entender, você nunca vai ter a fé suficiente para tomar posse da bênção. Você nunca vai ter a fé que precisa depois da palavra para fazer a oração e o milagre acontecer. Depois que você entende, aí vem a fé, aí você pode orar e Deus vai operar. Por que depois da palavra a gente ora e muitas vezes não acontece? A pessoa parece que não recebe, porque ela ouviu, mas foi como um barulho, ela não entendeu. Não pode acontecer isso. Está ouvindo? Quem está ouvindo, diga amém. A explicação não falta, a palavra é bem explicada. Pastor, mas eu não consigo entender. Duas coisas. Ou é algo espiritual, existe um demônio que está sem entender a palavra, você tem que mandar embora. Ou é falta de atenção, pura e simplesmente. Ou é falta de dar a devida atenção àquilo que Deus está falando.
Então não deixa acontecer isso, porque lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pelo quê? Só que não é só ouvir como eu escuto, porque eu não sou surdo, mas eu ouvi porque eu estou entendendo aquilo. Você sabe, quanto maior o entendimento que uma pessoa tem daquilo que Deus está falando, maior a fé que ela vai ter. Quando o centurião chega para Jesus, o centurião estava com um servo enfermo, doente, fala: Senhor, está lá o meu servo moribundo lá, totalmente atormentado. E Jesus fala assim: ó, eu vou até lá e vou orar por ele. Aí ele fala assim: não, Senhor, não precisa. Olha o entendimento que esse homem tinha. Eu sou um homem que estou sob autoridade e tenho autoridade. Um centurião era um oficial romano que comandava 100 soldados, por isso centurião. Ele tinha autoridade sobre 100 soldados. Ele falou assim: ó, eu sei que funciona assim. Quando eu mando, o soldado tem que ir, ele vai. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo ao outro vem, ele. E ele falou assim: eu entendo, Senhor, que no mundo espiritual também é igual. Eu entendi. Se o Senhor der uma ordem aqui, se eu que mando em 100, eu ordeno e eles cumprem, se o Senhor der uma ordem aqui, vai acontecer lá. Não precisa nem o Senhor ir lá. Basta uma palavra, basta uma ordem do Senhor. Jesus ficou maravilhoso com o entendimento desse homem. Só que Jesus não fala do entendimento dele. Jesus fala assim: ó, nem em Israel encontrei tamanha fé. Está entendendo? Como é que se mede uma fé da pessoa? Pelo entendimento que ela tem. Quanto melhor ela entende as coisas que Deus está falando, quanto melhor ela entende as coisas espirituais, mais certeza ela tem. Porque ele fala para Jesus com tanta certeza, que Jesus fala: em Israel encontrei tamanha. Mas por que ele tinha tanta certeza? Porque ele entendeu como é que funcionava o mundo espiritual. Então você tem que entender. Vem na igreja para você ouvir e o quê? Não entendeu? Eu te dou autorização. No final do culto você vem e fala comigo: pastor, eu não entendi isso aqui que o senhor falou. Eu vou te explicar de novo. Se eu te pregar de novo, eu prego 1h30 de novo para você. Mas você não pode sair daqui sem entender. Diga glória a Deus. Aí Jesus vai continuar. Olha o versículo 11. Ele fala assim, ó: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Olha, o que Jesus tinha falado antes? Escuta, ouve e entenda o que eu vou falar aqui. Vocês têm que entender que o que está contaminando, ou o que contamina o homem, não é o que está entrando, mas é o que está saindo. É o que a gente precisa entender. Eu e você aqui, nós precisamos ouvir e entender isso também. O que está nos contaminando. E quando você fala de contaminação, você já entende uma coisa ruim. Por exemplo, a gente se preocupa muito mais com o que está entrando pela nossa boca até com o que está saindo. Quer ver um exemplo? Você vai comer alguma coisa, você lava, não lava? Você procura lavar, você procura desinfetar, você procura limpar, você cheira para ver se não está com cheiro ruim, você olha para ver se não está com aspecto estragado, porque você não quer comer uma coisa e se contaminar. Não é assim? Espero passar mal, pastor, porque se eu comer uma coisa contaminada vai ficar ruim, vou passar mal. Só que a gente tem todo esse cuidado com o que entra, mas talvez não está tendo todo esse cuidado com o que sai. O que sai vai deixar você mais contaminado do que o que está entrando. Você tem que prestar atenção no que está saindo da tua boca. Talvez você verifica sempre antes de comer. Antes que algo vai entrar na sua boca, você verifica. Mas você não verifica sempre antes de algo sair. Você não tem o mesmo cuidado. Isso está contaminando você. E eu vou te mostrar que hoje é muito poderoso o que sai da tua boca. A tua boca, irmão, é uma arma atômica. A boca de um ser humano, a língua de um ser humano, quando ele acredita no que ele está falando, não pode fazer coisa grande. Não sou eu que estou falando isso, não. Isso aqui é a palavra. Pode fazer coisa grande. Então toma cuidado. Jesus falou: vocês têm que prestar atenção no que está saindo. E o que está contaminando vocês é o que está saindo. E aí Jesus vai continuar. Eu vou ler rapidinho, porque é bastante coisa, para a gente chegar onde precisa chegar. Versículo 12, ele fala assim: então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram?
13, ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será o quê? Se você ouviu, quem pegou a oração dessa madrugada, quem viu lá o versículo dessa madrugada, você vai lembrar que foi esse versículo. Essa palavra Deus falou essa madrugada no meu coração. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, do jeito que o Senhor está falando, os fariseus estão se escandalizando, ou estão se ofendendo. Mesma coisa, escandalizar, ofender. Os fariseus estão se ofendendo, Jesus, por causa do jeito que o Senhor está falando. Os discípulos de Jesus quiseram corrigir ele. Senhor, o Senhor tem que tomar cuidado do jeito que o Senhor prega, porque tem gente que fica ofendido. Jesus falou: o negócio é o seguinte, eu não estou preocupado. Quem o meu Pai não plantou, vai ser arrancado. Em outras palavras, quem meu Pai plantou, vai ficar, vai permanecer. E o que o meu Pai não plantou, eu também não quero que fica. Irmão, você tem que ter essa mesma fé. Queira na sua vida só aquilo que foi plantado por quem? Pelo Pai. O que o Pai não plantou, irmão, tem que ser arrancado mesmo. O que é que arranca o que o Pai não plantou? A verdade, a palavra. Jesus estava falando o que? A palavra. Jesus estava contando ali, ensinando que o que era verdade, que os fariseus eles tinham tanta preocupação com o que entrava, mas não tinham preocupação com o que saía. Mas vão ficar ofendidos. Jesus falou: não tem problema. O que o Pai plantou, fica. O que o Pai não plantou, vai ser arrancado. Põe isso no seu coração, irmão. Você não pode ter medo de perder nada na sua vida por causa da verdade. Porque o que o Pai plantou, fica. O que é de Deus, vai ficar. E aceita a palavra, busca a palavra. Pastor, mas e se uma pessoa sair da minha vida? E se eu perder uma amizade? E se... Tenha medo não. Você faz essa oração como eu orei nessa madrugada. Pai, o que o Pai plantou, fica. O que o Pai não plantou, arranca mesmo. Amém, Jesus? Você tem que colocar isso no seu coração. Tem coisa que Deus não plantou. Essa mágoa aí no teu coração não é de Deus. Esse ressentimento no teu coração não é de Deus, irmão. Então ora, fala: Deus, o Senhor não plantou isso no meu coração. E o que o Senhor não plantou tem que ser arrancado, está escrito. Amém? Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é do Senhor. É uma enfermidade, uma doença, o que quer que for. Está lá, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Entenda essa planta como qualquer situação que você está vivendo. Seja o que for, não tenha medo. Fala: Deus, eu quero assim, se não for do Senhor, não for o Senhor que plantou, então arranca mesmo. Diga glória a Deus. Continua, versículo 14. Ele fala assim, deixai-os, porque são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? Olha, deixa, irmão. Tem gente que não sabe nem para onde está. Mas pastor, estão falando mal de mim, estão dizendo isso de mim. Irmão, às vezes você está tão preocupado com o que estão falando de você, você não sabe. O que falam de você não vai mudar nada na sua vida. Sabe o que vai mudar a sua vida? O que você está falando. Você tem que se preocupar mais do que com o que você está dizendo, do que com o que os outros dizem. O que os outros dizem não me contamina. Amém? O que Jesus disse? O que contamina o homem é o que sai da sua boca. Deixa, eles não sabem para onde estão indo, ore por eles. E Jesus continua, 15. Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta palavra. 16. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Pedro, você está do meu lado o tempo todo, você até agora não entendeu? Tem gente que Deus tem que puxar a orelha. Está tanto tempo na igreja, parece que não entendeu ainda como é que funciona. Acorda, entenda, Pedro. 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado? Vai embora. O que entra pela boca não é problema. Do mesmo jeito que entra, sai. Mas olha o 18. Mas o que sai da boca procede da onde? Esse é o problema. E isso contamina o homem. Então é aqui que nós temos que tomar cuidado, irmão. Porque o que sai da nossa boca é que é o problema. Porque Jesus está dizendo bem claro, porque o que sai da sua boca está vindo da onde? E lá no coração você tem que ver como é que está. Não adianta você dizer assim, não, mas o que eu estou falando é só da boca para fora. Não, a boca vai falar que está cheio. A Bíblia diz.
Se você não tomar cuidado, teu coração vai se enchendo de raiva, de rancor, de ódio, vai se enchendo de mágoa. Quando você pensar que não, aquilo vai estar saindo pela tua boca. E aí quando sai pela tua boca, olha o que acontece. Teu coração cheio de mágoa, de ódio, raiva. Eu queria que aquela pessoa morresse, eu queria que acontecesse isso. Você está falando, mas aquilo que está saindo pela tua boca está contaminando quem? Você mesmo. Você mesmo. Cuidado. Ciclano é isso, porque ciclano é aquilo. E você está falando porque o teu coração está cheio de raiva, de ira. Mas quem está se contaminando? Você mesmo. Olha o que Jesus vai falar das coisas que tinha no coração. 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Olha a lista aí. Mortes, que mais? Adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, que mais? Blasfêmias. 20. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por que Jesus fala isso? Porque os fariseus estavam dando bronca lá nos discípulos de Jesus, porque eles foram comer sem lavar as mãos. Já se viu, isso é uma falta de educação e tal. Jesus falou, olha, vocês estão tão preocupados com a tradição, com as regras, que na verdade vocês não estão enxergando que o que é mais necessário, vocês não estão tomando cuidado. Comer sem lavar as mãos não vai causar tanto estrago do que está acontecendo quando vocês abrem a boca e o que está no coração está saindo, contaminando vocês. Então isso é muito perigoso. Veja como está teu coração. Provérbios 4, 23, não precisa abrir. Você pode marcar aí e você ler depois. Diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas. Não deixe o seu coração se contaminar. Porque a tua boca inevitavelmente vai falar do que está cheio de coração. Isso vai contaminar você. E aí é que eu quero te mostrar agora. Vamos lá para Tiago, capítulo 3. Vamos lá. Tiago, capítulo 3. Aí o que eu quero te mostrar agora, porque o que você fala, o que você diz, a sua língua tem muito, mas muito poder. Tanto para o bem quanto para o mal. E Deus vai mostrar isso para nós aqui através de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 3. Tiago 3:3. Em nome de Jesus. Ontem eu estava lembrando aqui agora, quase que eu fui pegar o copo aqui, quase que ele caiu. Aí eu estava contando para o pastor Carlos falando, eu já preguei em igreja, eu estava pregando, de repente, eu pregando, o rato passando ali em cima, assim. E aí todo mundo assustado, eu falei, não, gente, é um ratinho só. Era um rato desse tamanho, uma ratazana. Aí eu falei para ele, pastor, isso aí não é nada. Eu estava pregando e era uma igreja assim que não tinha nem forro ainda, não tinha nada, era bem simples. Eu estou lá pregando, era um microfone de fio, e eu estou sentindo algumas coisas pegando na minha perna, mas eu estava achando que era o fio do microfone. E eu orando, e falando, e pregando e tal, e negócio na minha perna, eu balançava a calça, parecia que tinha um peso assim. E eu pregando, e eu senti esse negócio, foi subindo. A hora que chegou aqui, eu vi uma irmã assim, olhando desse jeito assim para mim. Meu Deus do céu, eu falei, o que foi, será? Falei, gente, o que vocês estão vendo aqui? Pastor do céu, a hora que eu olho, irmão, era um morcego nas minhas costas. Você acredita uma coisa? Até isso eu passei. Morcego nas minhas costas. Aí o povo já queria sair correndo, as irmãs estavam na frente, então, misericórdia. Aí eu falei pro obreiro, era um obreiro, o nome dele era Alexandre. Falei, Alexandre, tira aqui. Eu falei, irmão, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aguenta um minutinho aí. Aí vem o Alexandre, pegou um cabo de vassoura e veio assim, desse jeito. Falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você quer matar eu ou o morcego? Aí, pastor, eu falei, não, irmão, pega isso tudo, o povo assistindo assim, ó. Pega lá uma sacola, vê se você consegue prender. Aí vem o Alexandre com mais medo que todo mundo. Aí quando ele foi pegar o morcego, o que aconteceu? Adivinha? Ele voa. E começou a dar rasante na cabeça das irmãs.
Irmão, saiu todo mundo correndo para a rua. O culto, meu Deus, olha, o culto acabou praticamente. Aí até a primeira foi a Graziela. Eu achei que ia ficar comigo, ela saiu correndo lá para fora. Aí correram e tal. Aí eu repreendi, falei, não, esse é o capeta, só pode. Aí mandei embora, aí o morcego foi embora, falei, gente, vamos voltar. Aí até o povo voltar para dentro da igreja para mim começar a pregar de novo. Já passei luta. Uma igreja que eu estava, a minha esposa é testemunha. O escritório pastoral, ficava no fundo, era chão duro assim e uma escada. No meu escritório morava uma coruja. E eu tinha que pedir a autorização para ela para eu entrar. Ela ficava na escada. Quando eu começava a chegar perto, não sei se você já viu, ela começava a bater o bico assim. Ela faz um barulhão, não faz? Tá. Falava, hoje eu não posso entrar. Tinha que ficar na cozinha. Irmão, pensa na luta. Mas para a glória de Deus, hoje lá é uma igreja muito abençoada. Quem conhece Araçatuba aqui, o bairro Ilda Mandarino? Conhece? É a igreja nossa lá do bairro Ilda Mandarino. Hoje está uma benção. Vai lá para você ver. É uma maravilha. Mas a gente passa a luta. Passa ou não passa? E eu profetizava. E eu falava assim, essa igreja aqui vai ser uma benção. Essa igreja aqui vai ter fogo. E olha, eu lembro quando Deus nos deu um salão novo. Eu estava passando, eu tinha uma motinha, eu estava passando assim. Eu vi reformando um salão, falei, aqui vai ser igreja. Cheguei lá, falei, escuta, quem que é o dono aqui? Quem que vai ser aqui nesse salão? Nem quiseram me dar muita atenção. Então, tem que falar com o dono, aqui vai ser um banco. Ó, pra você ver, era para ser um banco, então não era um prédio feio, não. Aqui vai ser um banco, não sei o quê. Vai ser igreja. Em nome de Jesus. Não sei não, tem que falar com o patrão. Tal hora ele está aí você vem aí, vê se você fala com ele. Cheguei lá, irmão, Deus colocou uma graça em mim. Eu cheguei com uma motinha assim, era uma motinha que eu tinha uma CG 98. Cheguei lá, o homem olhou para mim, eu falei assim, tudo bem com o senhor? Eu sou pastor da Igreja da Graça, a igreja que fica em cima. A Igreja da Graça? Um japonês. Conheço, sim. Falei, olha, eu tinha interesse da gente alugar aqui para ser da igreja. Só que assim, eu não tenho como dar para o senhor muitas garantias, mas uma coisa o senhor pode ter certeza, a Igreja da Graça preza pelo nome. Você não vai ficar um mês sem receber aluguel aqui. Não vai falar mais nada. É de você já. Falei, senhor, mas tem um salão, só que a gente precisa de uma parte no fundo para fazer escolinha. Ele tinha outro salão no fundo. Não tem problema. De trás também é de vocês. Abre uma porta aqui, para ir daqui para lá e pronto. Conseguiu o salão da igreja e o salão da escolinha no mesmo dia. Amém? Escuta isso aqui. Tiago capítulo 3, versículo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas de quem? Para quê? Para que nos obedeça. E conseguimos dirigir todo o seu? Isso aqui é verdade ou não é? Eu te pergunto, um ser humano para segurar um cavalo na força, ele consegue? Consegue. Cavalo é um animal muito forte. Só que se ele colocar um negócio aqui, o cavalo para onde ele... Olha como isso é poderoso. Primeiro, tem dois sentidos isso. Primeiro, tem gente que da condição. Falava nos outros cursos, tem gente que era para ser uma potência. Colocar a força do cavalo, a condição que o cavalo tem. Só que por causa da boca, irmão, não vai para frente. Por causa da boca, essa pessoa não prospera. Mas tem uma capacidade, era para ser uma potência na mão de Deus, mas por causa da boca não vai. Eu até esqueci de pegar essa imagem, mas alguns dias atrás eu vi uma imagem que eu achei engraçada. Uma escada, não sei, parecia uma pessoa querendo subir essa escada, só que a boca da pessoa era de jacaré, desse tamanho assim. E aí, ele ia tentar subir a escada, a boca ficava presa no degrau, não conseguia subir. Estava escrito alguma coisa desse sentido assim. A boca impede o crescimento da pessoa. Tem gente que é assim. Tem uma força tremenda, tem uma capacidade tremenda, mas a boca não deixa. Pastor, só por causa da boca? Irmão. A Bíblia não tem exageros, a Bíblia fala a verdade. Você concorda comigo, sim ou não? Então escuta isso, ó. Nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu... Olha só isso, o que a boca faz. 4. Vede também as naus. As naus são os navios, né? Que sendo tão grandes, você já viu o tamanho de um navio, né? E levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as... Olha a comparação que a Bíblia faz. Cavalo, um animal forte,
animal que ninguém conseguiria segurar, mas se você prender,